Bem-vindos! Vamos resolver umas questões sobre a nossa temática sobre a construção da modernidade, né, e as novas relações na sociologia. A primeira diz assim: até que ponto a sociologia clássica consegue explicar a realidade social em que vivemos atualmente? E aí vem um dos princípios desse nosso novo mundo, esse mundo da pós-modernidade. Quando a gente constrói o conceito de modernidade, ele é construído na transição do século XV para o século XVI, mas ele é desenvolvido, tá, nos séculos seguintes, XVI, XVII, XVIII. O conceito de modernidade, ele trabalha com a ideia da construção de uma base racional, científica, de um Estado impessoal, da passagem da zona rural para a zona urbana, do modelo de produção feudal para o modelo de produção de capital, da saída do teocentrismo para a entrada do racionalismo. Mas vamos levar em consideração que o que a questão está querendo é a sociologia clássica. Ela consegue avaliar o nosso mundo? Sim, mas ela não é necessariamente a única fonte de estudo do nosso mundo. Porque quando Marx, Comte, Durkheim e Weber começam a analisar o mundo pela visão da sociologia, da física social, das ciências sociais, nós estávamos nesse processo da modernidade. Nós estávamos construindo o processo da modernidade. Então nós estávamos no século XVIII. Nós estávamos pensando o mundo pelos valores do século XIX. No século XXI, existem outras dinâmicas e outras percepções do mundo que precisam ser inclusas. As noções psíquicas, as noções psicológicas, que nem haviam sido criadas ainda como ciência. Então essas novas dinâmicas, essa velocidade das coisas, tá? O passar das coisas, esses novos modelos de Estado, os novos modelos fluidos de economia, não foram vistos pela sociologia clássica, que não é uma sociologia que deve ser colocada em abandono, porque ela é a base de construção dos conceitos dessa pós-modernidade, mas ela não é mais tão somente funcional para explicar tudo que nos coloca ao redor. Ela precisa ser repaginada com esses novos pensadores do mundo da pós-modernidade. A gente precisa de leituras que envolvam outras fontes de conhecimento que não a percepção que a sociologia trouxe para a gente no século XVIII e XIX. Lembrando de novo, ela não é uma sociologia que está desatualizada, é uma sociologia que precisa de outros complementos. Ela precisa ser inserida dentro dessa nova dinâmica. Mas ela já havia avisado, inclusive, que ela precisaria passar por isso. Quando a gente lembra que Durkheim, Comte, Marx e Weber, todos os quatro dizem: o mundo é feito de um processo de mutabilidade. O ser humano é um ser de mutação, é um ser de transformação, de dinâmicas. Então a gente precisa rever sempre as dinâmicas sociais, ok? A segunda questão diz assim: será que vivemos em uma sociedade no qual os estilos de vida, as crenças e as tradições do passado estão perdendo seu significado? Elas estão sendo ressignificadas. A ressignificação é um dos efeitos da historicidade, é um dos efeitos da humanidade. Os conceitos, quando eles são criados dentro de um homem de seu tempo. Então, o homem do seu tempo, com seus valores morais, com suas perspectivas de mundo, cria um significado para um objeto, para um ato, para uma cerimônia religiosa, e para uma estrutura de Estado. Mas com o passar do tempo, as dinâmicas da sociedade se alteram e a gente passa a ter uma outra percepção moral das coisas. Passamos a desenvolver outras práticas culturais. Essa mudança desse homem muda também o significado para ele das cerimônias. Então a gente passa a ver o passado de forma ressignificada. Entenda, ressignificar não é diminuir, porque cultura não é diminuída. É um olhar diferente sobre algo que já acontecia. E a terceira diz: o desenvolvimento tecnológico afetou a forma como nos relacionamos com os outros? Sim, gente, se a tecnologia trabalha com comunicação, comunicação é fruto da cultura. Se mudarmos o plano de cultura, se mudarmos as práticas culturais, a humanidade muda. É sempre interessante entender que a sociologia entende as relações como um processo de interação. Então, se eu mudo a prática cultural, eu mudo o nosso modelo de trabalho. Ao mudar o modelo de trabalho, eu mudo o modelo de transporte. Então, a tecnologia ela revolucionou os transportes, ela revolucionou a comunicação, ela revolucionou a informação, a ciência e, óbvio, ela revolucionou as relações humanas. Tranquilo? Então,
é completamente coerente entender que as novas tecnologias, elas não aceleram só a capacidade de produção, a capacidade de ver o mundo, mas elas mudam a relação da humanidade. Forte abraço.